Hoje, na segunda noite da semana do GEPAL, nós vamos fazer a apresentação de uma sketch, quadros pequenos. Para quem não sabe o que é sketch, são quadros pequenos, curtos. Não estamos com a super produção de ontem, o pessoal gastou todo o orçamento da casa, da semana inteira, né? Gastaram todo o dinheiro da semana inteira do GEPAL, então estouraram o orçamento da semana do GEPAL. Então, tenho certeza que esse trabalho foi feito com muito carinho. Nós tentaremos trazer para vocês, da melhor maneira possível, um pouco do muito que a doutrina espírita tem a oferecer. Então, eu gostaria que vocês não ligassem, tá? Porque foi caro contratar esse pessoal. O pessoal da Globo, agenda lotada, sabe como é que é o negócio. Então, vocês fizeram um pouquinho complicado. Infinitamente agradecidos, Mestre Jesus, por esta oportunidade que esta casa nos oferece, de estarmos aqui mais uma vez entre amigos queridos, na proposta da divulgação da doutrina espírita através de dinâmicas com a Semana do GEPAL, que possamos apresentar de uma maneira bastante simples, mas muito amorosa, os ensinos que a doutrina espírita nos oferece. Estejam conosco, queridos amigos, que a paz do Cristo nunca nos falte. Que assim seja. Religião. Substantivo feminino, culto prestado a uma divindade, crença na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal. Qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença, que envolve uma posição filosófica, ética, metafísica, etc. Enquanto as pessoas não chegam, eu vou me adiantar. Oi, tudo bem? Eu tô bem, você? Com surpresa. Então, a gente trabalha tanto tempo lá na empresa, né? E eu nem imaginava que você era espírita. Pois é, eu sou há alguns anos, É. venho toda semana, às terças e quintas, eu para as atividades, os trabalhos que são programados pela casa. Eu também venho assim, mas é meio raro. Assim, não, eu venho. É assim, eu participo, eu dou passe, eu faço atendimento fraterno, eu já estudei o livro dos Espíritos, até sei assim uma passagem. Decorou. Não. O que é Deus? Aí o resto eu não decorei, mas tá lá, eu vou, ainda falta mais umas 1000 e poucas perguntas, mas eu tiro de letra. Mas, pra falar a verdade, eu sou assim, aquele espírita praticante, sabe, assim, eu venho de vez em quando, assim, é mais quando o bicho pega, sabe? Eu venho, tomo uns passos, assim, sabe? Olha, mas pra falar a verdade, eu só vim aqui pra avisar que eu não venho. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você vem quando a coisa aperta? De vez em quando dá uns passos? Atendimento fraterno também eu faço. Atendimento fraterno. E hoje veio avisar que não vem. Mas eu aviso o pessoal que eu não vou poder vir. Tá. Tchau. Até semana que vem, eu acho. Até. Tchau. Saúde. Substantivo feminino, estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a forma particular de vida, raça, gênero, espécie, e para a fase particular do seu ciclo vital. Estado de boa disposição física e psíquica, bem-estar, força física, robustez, vigor,
energia. A criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Lamentavelmente, porém, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquece-se as resistências morais, debilitando-se os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia. Queixas-te de insucessos, de sabores, enfermidades, desamor e, no entanto, eferraste-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando aí, sem qualquer força de renovação. Não basta pedires a Deus ajuda, porém, deves fazer a tua parte, sem o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem-estar ou mal-estar, dependem de ti. Tenho uma forte gastrite, só com mal-estar, minha cabeça dói, vim atrás de ajuda. E me perdoe pela intromissão, a senhora procurou médico, atendimento convencional? Médico, atendimento convencional. Sim. Acordar às 6 horas da manhã para ficar em fila de SUS, para pegar um médico. Isso ainda se eu conseguir uma vaga. Não, me falaram que vieram aqui, que se curaram, que tem várias coisas aqui, eu quero também mereço esse tratamento. Muitas pessoas vieram aqui, sim, se curaram, mas não deixaram de procurar o tratamento convencional. Aqui elas conseguiram auxílio na prece, no passe, na água fluidificada, no atendimento fraterno e não deixaram de realizar o Evangelho no lar. Evangelho no lar, atendimento fraterno, passe, prece. Sim. Meu tempo é muito curto. Imagina, eu vou vir aqui mais vezes, aí não tem que pegar o médico, pegar fila. Não. Quem sabe, assim, se a senhora também entrasse num trabalho voluntário aqui na casa, em prol dos necessitados. Trabalho voluntário em prol dos outros e deixando eu de lado. Mais ainda. Não. Isso daí não é pra mim, não. Cura. Substantivo feminino. Ato, processo ou efeito de curar-se. Restabelecimento da saúde. Método especial de tratamento. Melhora, remédio, solução. Correção de um defeito ou problema de comportamento. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia, da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Sim, acredito que
assim, estou com a minha saúde tão debilitada, sabe? Sofro de uma gastrite insuportável. Não durmo há dias. A senhora procurou um tratamento também? Sim. Procurou um médico, Sim. tratamento convencional? Sim, eu faço tratamento com especialista já há muito tempo. Certo. Tenho melhorado, mas eu acredito que eu tenho uma fé muito grande em Deus, sabe? E vindo aqui eu acredito que eu posso chegar a uma cura, a uma mudança. E eu gostaria muito de... Eu já ouvi dizer aqui que na casa várias pessoas já se curaram. Eu gostaria muito de saber sobre isso. O que vocês fazem? Olha, muitas pessoas se curaram sim, não deixaram de procurar um tratamento convencional como você, mas elas também encontraram um auxílio no passe, na prece, na água fluidificada, no atendimento fraterno, também realizaram o evangelho no lar. Interessante, fale mais. Quem sabe se você também, assim, de repente, entrasse por um trabalho voluntário na casa, nós temos tantos projetos, tantos trabalhos. Ah, sim, tenho interesse sim. Gostaria de saber mais sobre isso. Vamos lá então. Por favor. Obrigada. Prece. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua existência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Bem, meus companheiros, terminamos mais uma reunião. Ficou alguma dúvida? Não foi discutido? Nada? Que bom. Então vamos realizar uma prece. De novo? Mas não rezou no começo? Sim. Rezou no meio. Tá rezando no fim. Sim. Pra que? Ontem eu vim numa reunião aqui, o moço fez umas 15 preces, assim, da outra. Deus não é Deus? Sim. Não sabe tudo? Não está ligado nos paranauê da gente? Então, para que eu preciso rezar? Toda hora que eu entro aqui, rezo. Aí rezo. Vocês não falam que quando a gente entra na casa espírita, os espíritos já estão aqui sabendo que a gente tem os problemas? Eles já sabem. Vai embora. Comer lanche. Renunciar à prece é negar a bondade de Deus. Essa parte eu não entendi. Nós chegamos aqui e fizemos uma prece. Sim. Pedindo, solicitando a espiritualidade que nos amparasse nos nossos estudos. Fizemos os nossos estudos, discutimos, tivemos uma boa reunião. Rezando no meio. Agora é o momento de agradecer por tudo. Não acha? Não, acho. Porque é muito importante que agradeçamos, É muito importante. que peçamos também o concurso dos bons espíritos para que nós sigamos em paz na nossa jornada. Afinal de contas, temos aí dias, semanas pela frente, temos que estar amparados. Uhum. Aliás, gostaria de fazer a prece. Mas já estou concentrado. Divino Mestre Jesus, profundamente agradecidos por mais um dia de aprendizado, pelo amparo da espiritualidade amiga. Agradecemos muito de coração, com muito fervor. Pensamos que na próxima semana estejamos todos reunidos novamente. Que assim seja. Graças a Deus.
O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. É uma coisa tão simples. A gente se aproxima de alguém que está enfermo e envolve em ternura. Então, do chakra cardíaco solar, vai aquela onda. E com a mente, a gente distende as mãos. Movimentos rítmicos, como se estivéssemos tirando uma teia de aranha. Suavemente, aquela energia morbífera. Vamos tirando. Limpando a aura, a psicosfera. Depois a gente para e agora transmite. Porque as extremidades são verdadeiros fulcros de energia. Então caem como verdadeiros chuveiros, de qualquer forma, positiva, negativa, luminosa, densa. Então a gente suavemente, no máximo, tratando-se de alguém que temos intimidade, a gente pode aproximar, tocar, não se deve, mas a gente pode tocar. Se a pessoa está com muitas dores nas têmporas, se a pessoa está com um grave problema na laringe, na faringe, no tórax, evitar o homem tocar na mulher, por motivos óbvios, e vice-versa, porque não será este. Há um toque curador, há um sopro curador, mas já são outros departamentos. Trabalhador, né? Cheguei, ainda bem que não tem ninguém, né? Já que não tem ninguém, eu vou embora. Ai, meu Deus, está bom. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. né? Eu tô, graças a Deus. Então, eu não estou me sentindo muito bem. Será que tem alguém que poderia me tomar um passe? É que, tá fechando. Ah, tá. Não tem ninguém que poderia me dar um passe? Tem uma moça andando, mas eu não estou achando dele, né? Também, olha, tá Eu não estou me sentindo muito bem. Precisava tanto tomar um passe hoje. Não tem coito mesmo, né? Então vai, senta aqui. Você já tomou passe alguma vez? Sim, já? Que bom, já. não precisa ficar explicando, né? Tá bom, Então tá. aqui, senta mais virado pra cá. Isso, obrigado, viu? Então eu vou dar o passe de você, fica tranquilo que eu manjo nesse negócio de passe, tá bom? Oh, Jesus! Você mataria ele sem a mulher? Estranho, já aquele moço não veio. Aquele moço alto. É bastante aplicado, né? Mas tá na hora de fechar já. Oi, Oi, tudo bem? tô bem, você? Ai, que bom. Posso ajudar? Percebo que você já está fechando. Pode É que falar. assim, eu não me sinto muito bem. E eu vim numa palestra, e na palestra eles falaram de um tal de passe, que ajuda quando você está com um mal-estar, uma sensação ruim. E eu gostaria de saber mais. Você sabe como funciona o passe? Não. Não? Senta aqui, por favor. Passe nada mais é do que a transmissão de energias por meio da imposição das mãos de um médium, que as canaliza para o necessitado. Então, vamos lá? Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, relaxe, deixe todos os seus problemas do lado de fora. Respire fundo.
legal? Me sinto bem. Que bom. Deixa eu te perguntar, eu posso voltar mais vezes? Quantas vezes quiser, sempre que quiser. A casa está sempre de portas abertas. Posso voltar mais? À vontade. Vai em paz e que Jesus abra. Pode te fechar. Atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem como objetivo primacial receber bem e orientar com segurança todos aqueles que o buscam. Não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas procura ao assistido os meios hábeis para a própria recuperação, apoiando-se nos postulados espíritas. O atendimento fraterno abre perspectivas novas e projeta luz naqueles que se debatem nos debalos das aflições. Segunda vez que eu venho, não tá aqui. Chatinha. Chatinha. Sabe? Oi. Tudo bem? Eu tô. Então, eu estou cobrando, sabe? Outra. Gente, mas como tem medo problema nesse mundo, né? Jesus. Estou precisando me desabafar. Vai falando aí. Sabe o que é? Tô com tanta vergonha. Sei nem como que eu começo. Pelo começo. Estou saindo. Estou tendo um caso com a namorada da minha filha. Me conta. Mas me disseram que é segredo, né? Ai, não, mas é pra estudar depois. Não vai contar pra Imagina! Tá, Pode. vai ficar Só entre nós. Você sabe que é atendimento fraterno? Então, não sei. Então, é mentira, vai. Tá. Mais perto. Grava, vai. Jesus! Me conta mais. Mas vai ficar só aqui, né? Como? Eu tenho dúvida, não tenho dúvida. Quer dizer, tenho certeza disso. Mas você não tem vergonha? Então, se eu teria também, tá? Mas ó, vamos fazer só um minutinho. Só um minutinho. Ó, vamos fazer o seguinte, semana que vem você vem pra me contar, quer dizer, pra atendimento fraterno, tá? Assim, é muito tranquilo, viu? Fica tranquila, tá? Tá tudo em paz, ó, não tem perigo nenhum, viu? Vai com Deus, viu? Fica em paz. Vai. Tchau. Vai um pouco mais longe. Isso. Vai com Deus. Tá. Vai com Deus. É ruim. É, se eu te contar. Imagina. Eu vou te mandar um áudio. Áudio, quando a pessoa fala. Um áudio, sabe? Isso. Imagina, velho. Você não sabe da missa metade. Imagina. Tipo, eu vou te contar os detalhes.
Boa noite. Boa noite. Pois não? Você tem um minutinho? Claro. O que posso ser hoje? Na realidade, eu tô com um problema com fingir que eu... eu não sei nem como começar. Tão mal que eu me sinto com isso. Vamos conversar. Sente-se, por favor. Obrigada. Estou à sua disposição. Na realidade, eu não tive vergonha do que eu tenho a te dizer. Não precisa. Não consigo nem olhar para você. Não precisa ter vergonha. Você não está aqui para ser julgado. Tudo que nós conversarmos ficará aqui. Ninguém tem nada. Ninguém vai saber nada da sua vida. Tá? Nós vamos tentar ajudar você à luz da doutrina espírita. Portanto, fique à vontade. Pode abrir o seu coração. Então, é isso que está acontecendo. Entendi. Como se sente agora? Tão bem, sinto leve, sabe? Certo. Aquela angústia, aquela coração apertado se foi. Fique em paz, que tudo que nós conversamos ficará aqui. Isso é muito importante para mim. Muito Não se importante. Não está aqui para ser julgado. Bom, só agradecer então. Sempre que precisar, a casa está de portas abertas. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela grande ajuda. Imagina. Você dá um abraço? Vai em paz e que Jesus a acompanhe. Que assim seja. Sempre que precisar. Obrigada. A irmã está passando por um problema muito sério. A espiritualidade possa acompanhá-la, iluminá-la, para que ela tome as melhores decisões. Que assim seja. Água fluidificada. A água fluidificada é uma água magnetizada, principalmente pelos espíritos, contendo assim alterações ocasionadas pelos fluidos salutares ali colocados e direcionados para o equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual. Para cada paciente, o fluido medicamentoso será específico, não só para a sua enfermidade física, mas também para as necessidades espirituais de cada um. Deve ser usada como um medicamento. Manda o bom senso que não se utilize remédios sem necessidade. Portanto, da mesma maneira, só deve usar a água fluidificada quem de fato estiver necessitando dela. Tudo em excesso faz mal, não é mesmo? Preparar toda a nossa reunião. Melhor colocar pra cá. Misericórdia. O que é isso? Oh, ainda bem que existe o livro espírita. Água Ok. Para quê? fluidificada. Num galão de 20 litros. É, tem uns 15 aqui. Menina, eu uso pra tudo na minha casa. Tomo banho, lavo a louça. Tira essa baqueira. Lava o cachorrinho. Tudo com água fluidificada. Você sabia que não há necessidade disso, certo? Não. Não. Eu carreguei isso tudo pra quê? Sim, à toa. Um simples copo de água é possível você fluidificar? Não vai perguntar como?
Não vou te dar isso. Mesmo assim, eu vou te falar. Você pode fazer uma prece, solicitar. De novo! Sempre. Pai maior que mereço. Vamos lá então. Um copo de água, você faz uma prece, solicita a espiritualidade que magnetize essa água com fluidos salutares. Estes fluidos serão direcionados para alguma enfermidade física ou espiritual. Enfermidade, portanto, é um medicamento. Medicamento. Nada de lavar a casa, tirar açúcar. É bom. Nem o cachorro e nem o chão. O litrão. Não pode ficar aqui, né? Nós vamos ter reunião. Saco. Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Teremos a existência transformada na direção do infinito bem. Lar. A moça falou que é bom. Vou botar um livro. Um capo de água. Está em capo de água. Eu ponho uma jarra para garantir. Você sabe. Né? Bom, agora eu vou começar. Eu sou espírita, eu sou espírita, eu sou espírita. Oi! Tudo bem? Ai, que bom que você está em casa. Eu não estou bem. Preciso Oi, Jesus! Nossa, eu preciso conversar. Não tem um minutinho? Eu vou fazer o Evangelho no lar. Evangelho? Isso! Vamos participar? Não, é coisa de espírita. Por quê? Você não é espírita. E outra, vai que baixa um santo aqui, você vai me dar trabalho. Não é espírita. Você... Não. É melhor não. Mas eu tô mal. Deus, se problema é Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Viu? Deus te acompanha. Tá? Vai com Deus. Inferno, gente. Pelo amor de Deus. Hora do Evangelho. Copo com água. O Evangelho. Acho que tá tudo certo. Vou fazer aqui na cozinha mesmo. O que será? Oi? Oi, que bom que você está em casa. Posso ajudar? Você tem um minutinho? Claro. Preciso de conversar com alguém, desabafar. Aconteceu um problema muito sério e eu estou sem solução para resolver. Você chegou num momento bom. Eu ia fazer o Evangelho no lar. Evangelho no lar? Não sei o que seria. Sempre que vamos conversar. O Evangelho no lar, ele propicia a compreender melhor os ensinamentos cristãos, a fortalecer os laços familiares, a nos trazer um pouco mais de harmonia e tranquilidade, equilíbrio para a vida no dia a dia. E então, gostaria de participar? Gostaria, mas eu não sou espírita. E qual o problema? Não tem problema? Seja Não. da religião? O Deus é o mesmo em qualquer religião. Ah, então eu quero sim. Que bom. Por falar nisso, já que você está aqui, vamos fazer lá na sala? Vamos lá.
Desobsessão. Entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre-se, coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus. Se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Questão 469. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Ai, minha vida, eu não sei mais o que eu faço. Tudo que eu faço dá errado. Ai. Ah, isso aí, ó. Eu aprendi essa semana, é obsessão. É obsessão? É obsessão. Olha, É um encosto bravo na tua vida. mas só que me faltava. Não falta mais nada nessa Você vida. deve ter sido pinta brava na vida anterior. Meu Deus do céu! Além de ser pobre, ter um marido bêbado, feia, burra, mal amada, emprego ruim, ainda me vem um espírito ruim pra me atazanar? E pobre? Jesus, misericórdia, que eu fiz pra merecer tanto Ih, castigo? minha filha, você não se encosta não, filha. Deus, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Jesus. Eu, hein? Jesus. Ai, amiga, eu ando tão desanimada, sabe? Minha vida nada na frente. Vou fazer uma entrevista, perdi o emprego. Vou sair, acabou, não tem nada. Nossa, eu tô desanimada disso, hein? Tudo empacado na minha vida. Mas situações assim são mais comuns do que você pensa, não é só com você. Meu Deus. Então, aí vem um homem alto, barbudo, olho azul, vem me dizer que eu tenho um tal de obsessor. Um homem alto, de olho azul, um pouquinho calvo. Esse mesmo. Tal de obsessor. Um tal de obsessor. Que é esse, Jesus? Então, mas muito do que nos acontece é por nossas próprias escolhas infelizes. Inclusive, e não liga porque ele falou, Não, Biló dele? é, Então tá bom. ele é espírito. Ah, Mas, entendi. Eu ia ver aqui um vídeo do Haroldo Dutra Dias que fala justamente sobre esse tema. Quer ver comigo? Ah, eu quero. Tá bom. Ai, por favor. Como que, nossa, ele me como esse negócio desse impulso? Nós aprendemos na doutrina espírita que na qualidade de espíritos imortais, nós travamos relacionamentos não só com as pessoas que podemos enxergar, com os chamados vivos, mas também com aqueles que já passaram para o outro lado da vida. Os espíritos, que somos nós mesmos, apenas com a diferença de que nós ainda temos um corpo e eles não. Como a vida é relacionamento, e como na base da vida estão as relações, cada um de nós relaciona-se com aqueles seres com os quais mantém uma sintonia. É uma espécie de rádio. Se você sintoniza numa estação, vai ouvir um determinado tipo de música. Se você muda a estação, ouve outro tipo de música. O problema é quando você sintoniza com seres, sejam eles encarnados ou desencarnados, que te fazem mal, que começam a intensificar os seus defeitos, que começam a intensificar as suas fraquezas.
e começam a trazer para o seu coração um sentimento de revolta para com Deus, para com as leis divinas, um sentimento de tristeza, de desânimo, ou pior ainda, um sentimento de ódio, de rancor, de maldade, de violência. Nessa hora, cuidado, meu amigo. Você pode estar sendo vítima de você mesmo, porque nós somente atraímos aquelas pessoas que têm o que estão no nosso coração. Se você sente essas influências malévolas, não será possível afastá-las sem remover do seu coração essas dificuldades. É então mudando a maneira de pensar, mudando o sentimento, que nós vamos conseguir nos libertar dessas relações tão ruins, tão perniciosas para todos nós. É preciso confiar no bem, ainda que você se sinta injustiçado. É preciso acreditar no perdão, porque o perdão liberta, ao passo que o ódio escraviza. É preciso acreditar no bem, ainda que o bem, aparentemente, não traga recompensas imediatas. E é preciso acreditar que as dificuldades serão superadas com ternura, com firmeza, mas com ternura. Duvido que eu vou dar passe e fazer atendimento de fraterno de novo nessa casa. Principais motivos para procurar o centro espírita. Nós tiramos isso de um estudo de uma mestranda em psiquiatria, doutora Alessandra Lamas Graneiro Luchetti. Tá? Ela fez ela falou que pode publicar, e para publicar a gente tem que falar a fonte, né? Então, descrição da terapia complementar religiosa em centros espíritas da cidade de São Paulo, com ênfase na abordagem sobre os problemas de saúde mental. Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Ciências, Programa de Psiquiatria. Então, só para que vocês tenham uma ideia, esta moça pode até ser espírita. Eu não fiz essa pesquisa, não procurei, não fui no Facebook dela, tá? Não sei nem se ela é a cor da moça, na realidade não sei. Mas ela fez essa dissertação, esse estudo para uma faculdade de psiquiatria para se formar em mestre em psiquiatria. Então o estudo foi feito de uma maneira bastante... eu vou resumir muito rápido como é que faz um estudo científico. Ela tem que separar os setores e, em cada centro espírita, fazer as entrevistas dos centros espíritas, excluir o centro espírita que não der a resposta correta, e ela compila isso tudo e publica, e fez isso para se graduar em mestrado, né, ser mestre em psiquiatria. Pode falar, não sei. Então, isso aqui eu copiei do trabalho dela. Então, quais são os principais motivos que levam uma pessoa a procurar uma casa espírita? E vocês podem perceber que, em primeiro plano, problemas de saúde. Nós tentamos apresentar para vocês hoje, de uma maneira bastante simples, bastante rápida até, é que as pessoas procuram a casa espírita porque elas já estão com problemas de saúde. Elas tentam procurar a casa espírita para curar-se de alguma anomalia, de algum problema, de alguma dificuldade relacionada na área de saúde. Então as pessoas procuram muito a casa espírita. Vocês podem ver que está ali, ó, dificuldades de relacionamento familiar, problemas espirituais, mediunidade, dependência química, perda de espírito, saúde mental, depressão, conhecer espiritismo. Então isso é uma gradatividade, né? E vocês podem perceber que vai diminuindo. O que me assustou e assustou a toda a equipe foi esse número aqui. De todas as casas espíritas perguntadas, e ela fez 400 e não sei quantas casas espíritas, 2 casas espíritas responderam que as pessoas vêm procurar por questões de suicídio. 2 casas espíritas, de um rol de mais de 400 casas espíritas. Então, o que nos levou? É lógico que a gente fez esse trabalho com base no trabalho dela, né? Procurar a casa espírita, estar espírita, ser espírita, para que você tenha uma saúde
no mínimo equilibrada, fazendo aquilo que a casa espírita tem a oferecer, né? Depois a gente complementa. Só para encerrar, dado ao nosso tempo, a questão da negação. Alguém percebeu a primeira sketch? Não a minha, né? A primeira sketch que a Kelly ajudou? Eu vim aqui para procurar. Você foi no médico? Não, não fui no médico. Pula. Mais um trabalho. Pode. Isso. Esse trabalho foi feito pelo pessoal da Faculdade de Medicina da USP, tá? Aqui estão os doutores, tá? Perdão, são doutores, eles estão fazendo mestrado. Eles são doutores em medicina e fizeram esta resposta. Respostas negativas ao tratamento são observadas quando se encara a religião de forma punitiva, como se a doença fosse um castigo divino ou uma forma de pagar pelos pecados cometidos. Nesses casos, a crença pode contribuir para o aumento nos índices de ansiedade, depressão e até mortalidade. Quando a pessoa entra na casa espírita e falando, eu preciso me curar, mas eu não quero me curar, o que vai acontecer com aquela personagem que aquela encarnou? Ela vai morrer de gastrite. Porque ela quer mudar, mas ela quer que o outro faça para ela. Ela quer que o outro resolva para ela. Quando a companheira oferece o tratamento da casa espírita, e o que é tratamento de casa espírita? Passe, prece, atendimento fraterno, água frutificada e evangelho. Ai, Bona, mas eu tenho uma gastrite muito forte. Eu estou com um problema de depressão. Passe, prece. Ah, eu tenho obsessão. Passe, prece. É isso que a casa espírita tem a oferecer. O que a gente tentou trazer para vocês é eu acho que foi bem humorado para tentar a gente tentar apresentar para vocês. Era isso. Vocês perceberam alguma coisa nessa apresentação? Alguma diferença entre o espírito encarnado por mim e o espírito encarnado pela Giovana? Quem que é o ser espírita? Quem que é o estar espírita? Quem que é o ser espírita? É a Giovana, muito bem. E quem está espírita? E insisti em falar isso. Obrigado. O que a gente percebe muito, e a gente tentou trazer logo na primeira, a gente só procura a casa espírita quando a água sobe, né? Para falar uma besteira aqui. Quando a água sobe, a gente procura a casa espírita. Religião não é algo que você utiliza quando você está desesperado, não é algo que você utiliza quando você não está dando certo as suas coisas, não é quando você é pobre, feia, burra, mal amada, bêbado, né? A doutrina espírita, a religião, o ligar-se a Deus é um exercício constante de aprendizado, de ensino, e é o que eu já assoprei para vocês. Se vocês vêm com um problema na casa espírita, o que a casa espírita pode oferecer para vocês? Né? A gente não quis estender muito, e é óbvio, eu faço menção nisso, o estudo da doutrina espírita, mas se alguém procura a casa espírita, o que a casa espírita tem a oferecer para a pessoa? Me ajudem. Qualquer que seja o seu problema, a casa espírita tem isso a oferecer. Agora, não adianta você vir à casa espírita e ser um espírita que nem eu encarnei. Eu venho só quando dá certo, eu venho, trabalho, decorei o livro dos espíritos, né? Pelo menos a primeira questão. Pelo menos a primeira questão. Fiz o atendimento fraterno à minha vontade, do meu jeito, dei o passe. Você acha que houve algo? Vocês acham que houve alguma transmissão de energia? Houve, como o Divaldo mesmo falou. Mas que tipo? Como ele falou, pode ser salutar ou não. Agora a pessoa que, inclusive, né, ela até picou o pé e vai saber Jesus que vai descer isso daí, né? Então, a maneira com a qual nós tentamos trazer é exatamente isso. Tem muita gente que fala que é espírita,
mas ela não trabalha e não encara o Espiritismo como deve ser encarado. Alguma questão? Não é possível ser tão bom assim. Eu só queria lembrar, né, que, assim, claro que precisa ser tudo exagerado para que a gente possa observar a diferença, né? Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que é familiar para a gente, né? Esse folclore para dar o passo, a pessoa que chega não conhece, ela realmente fica assustada, né? Nós temos casos de pessoas que falam assim, será que eu vou morrer do coração? O passista parou a mão no meu peito. Será que eu tenho alguma doença no coração? Esse folclore todo que a gente inventa, que é necessário, né? Essa questão da prece, de ser prece. E hoje aqui eu me lembrei de um amigo muito querido da época de mocidade. Ele tinha algum grau de Down, sabe? E ele ia com a gente fazer as visitas, ele chamava Zezinho. E ele andava com o guarda-chuva. Então, a hora que a gente ia fazer a prece para encerrar, a hora que você brigou pela prece, eu me lembrei dele. Se a prece demorava muito, ele chutava a gente no guarda-mesa. Que era para acabar logo, porque esse negócio de prece muito comprido, ele chutava a gente. Então, assim, a gente vai vendo ao longo das casas que a gente já visitou, as coisas, quanta coisa nós agregamos à doutrina que é desnecessária. Porque ela é simples, né? Ela é muito simples. Ela não precisa desse aparato todo que se cria da pessoa que acaba até tendo medo. Fala espírita, já fica. Não, fala espiritismo, a pessoa até arrepia, né? Porque já imaginou, a pessoa entra na casa espírita, nunca tomou passe, nossa personagem tinha tomado passe, nunca tomou passe espírita, recebe um passe daquele, ela volta quando? Atendimento fraterno, a pessoa vem com uma dor, saberá Jesus do tamanho, e eu faço um deboche, e só interessou para mim o atendimento fraternal quando foi pro rumo da fofoca, né? Porque eu não estava nem um pouco preocupado, né? Vai falando que eu estou escutando. Alguém escuta alguém mexendo no WhatsApp? Olhando o negócio. Não tem jeito, né? Mas uma questão mente. Pois não. Existe toda uma técnica, alguma coisa para fazer o evangelho no lar, mas simplesmente abrir o evangelho. Muito bom, excelente pergunta. Estávamos esperando essa pergunta. O evangelho no lar, como a Edna disse, tudo que é dentro da doutrina espírita é uma coisa muito simples. O que se indica, tá? Se você pega um livro, eu ia fazer uma brincadeira e eu acabei esquecendo o texto, né? Porque eu ia fazer assim, né? Ninguém notou. Ninguém notou, lógico, né? Eu ia falar assim, vou pegar um livro. Ninguém falou que é espírito, vou pegar um da Agatha Christie mesmo, né? Então, assim, pode ser, é um livro, peguei, né? Não. Para fazer o estudo do Evangelho no Lar, a gente usa, normalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para quê? Você começa da introdução e vai até o último capítulo das preces espíritas. Capítulo 20. Então não abre aleatório. Não abre aleatório. Faça por quê? Você faz isso uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, e segue. Então, pode usar o Pão Nosso, pode usar Caminho, Verdade e Vida, que são capítulos, né? Me ajuda aí, companheira. Fonte Viva. Palavras de vida eterna, deu um monte. Tem um monte. Então, são capítulos. Então, um dia, capítulo 1, vai lá, leia, né? Faça uma prece no início. Leia aquele capítulo, reflexione sobre aquele capítulo, termine com uma prece. Terça-feira, às 7 horas da noite. Toda terça-feira, às 7 horas da noite. Tá? Se prepara. Então, normalmente, quando a gente começa a fazer evangelho no lar, me corrija se estiver errado, no banheiro. Porque todo mundo falando, todo mundo conversando, tal, gradativamente, a família vai perguntar: o que você faz toda terça-feira, às 7 horas da noite? Eu faço evangelho no lar. Deus me livre, vira as costas e vai embora. Na terça seguinte, você está lá. Na terça seguinte, você está lá. E assim, você cria o hábito. Pois não. Outra coisa. Quando se faz o evangelho no lar, faz em voz alta, se eu estiver sozinho ou independente. Se eu estou com a família, vamos explanar o assunto, ou só ler e pronto. Se eu fizer na minha casa em voz alta, minha esposa vai entender porque ela sabe que eu sou louco. Isso. Né?
Se você fizer em voz alta na sua casa, a pessoa vai entender o que ela está falando sozinho, né? Então, assim, vai da conveniência. De preferência em voz alta. Não é para berrar, viu? Tá? Fala devagarzinho, fala lentamente e tal. E isso, gradativamente, você vai aprendendo. Eu faço com ela. Agora ele vai fazer comigo. Isso, perfeito, Arthur, perfeito, perfeito. Mané, coisa. Quando a pessoa mora sozinha, está sozinha. Aham. Quando a pessoa mora sozinha, Sim, sim. como é que ela faz o evangelho? Sozinho. Sozinha. E não está sozinho. Encarnada. Existe uma multidão de espíritos desencarnados. Gente, isso não sou eu que estou falando, tá, André Luiz? Que eles, da frequência do evangelho no lar, como falou ali, não fui eu que falei, tá? Que a gente coloca ali, bota a fonte embaixo, né? Fala que fui eu que falei. Você cria faixas de luz e a espiritualidade traz os espíritos sofredores para ouvir o evangelho, são tratados e são levados. Aí, bom, mas vai dar manifestação? Jamais. Jamais. Brincadeira que eu fiz com a Cristina. Vai que dá uma manifestação, né? Não. Evangelho. Ah, eu não sou espírita. Ah, e veio aquela vizinha que nunca me visita. Veio visitar na terça-feira, 7 horas da noite. Vem cá, senta aqui. Vamos conversar. Mas eu não sou espírita. Você é filha de Deus. Só um minutinho. Hoje eu convidei uma amiga para vir aqui. Ela não é espírita, mas ela está passando por um momento difícil. Ela, eu vou, né? Vou com você. Aí ela perguntou, mas vai ter cirurgia espírita? Jesus. Desde que eu seja o médico. Não. Ela tem uma série de palestras, é um ambiente super gostoso. Só de você estar lá, a energia já é uma energia salutar e já vai te ajudar. Ah, não. Se não for para fazer a cirurgia e tirar esse negócio que está em mim, então não vou, não. A pergunta que fica, como a gente age com essas pessoas, o que informar para elas? Porque depois ela fez outro questionamento. Ué, mas casa espírita? Casa espírita tem que ter cirurgia espírita? Eu falei, não tem. O que eu faço? O que eu falo? Inicialmente você vai explicar para ela que não é toda casa espírita que faz isso. E ela fala, mas eu quero. Você tenta se informar, casas espíritas sérias que fazem tratamento, e indica a sua amiga. Mas mesmo assim ela fica muito revoltada, não quer ouvir, não quer falar nada. Dessas 5 coisas nós ensinamos uma: prece. Negar a prece a alguém é um ato. Então, o mínimo que a gente tem que fazer para ela é prece. Ah, mas ela não quer entender, não sei o que, não sei o que. Ela não quer entender ou você não quer entender que ela não quer entender? Né? Quem assistiu a palestra ontem? Né? Ah, essa palestra é maravilhosa para o meu marido, né? Para você não é, né? Ah, para minha esposa que está aqui, você não, né? Então, esse posicionamento que a gente tem que fazer. Pois não. O projeto do lá eu faço para minha irmã e meu irmão gêmeo. E a gente lê aleatório, aprender mais alguma coisa. Porém, a gente discute depois o tema sobre a nossa realidade. E assim, a fonte de luz, ela vem mesmo. Ela dá aquela calmaria ali. Pelo menos a gente tem uma cura pelo menos mais um dia. Desculpa, seu nome? Fred. A questão de sequência, isso, por favor, tá? Não tem nada a ver. Porque às vezes o que a gente vai ler aleatoriamente e às vezes calha, aí mas a gente já fez isso, já começa a ficar. Então, todo dia uma lição nova, toda semana, né? Toda semana uma lição nova. Então, assim, mas eu gosto de ler uma quinta fonte viva, a outra, por exemplo, tá? Uma quinta fonte viva, uma outra quinta pão nosso, uma outra quinta evangelho. Não sendo a Agatha Christie a revista contínua, fica à vontade. Por que fazer no mesmo horário e no mesmo dia? Dentro da resposta do Mané Fernando. Né? A pergunta e a resposta. Ele fez a pergunta capciosamente, ele já sabia a resposta, né? Retórica. Porque quando você cria o hábito, né? Você vem na casa espírita aqui quando? Só para. De segunda-feira. Imagine que você vinha. A segunda que hora começa? 7h30, 8 horas? 7h30. Você chega numa segunda-feira, pronta para o trabalho, alguém chega, hoje não tem. Mudou terça. Aí você fala, tá bom, é terça agora? Então tá, obrigado, tchau. Né? Aí você vem na terça. Ai não, gente, a gente voltou para segunda. Né? Tá respondida a sua pergunta? Então a questão se você for firme, se você faz o evangelho com uma vontade realmente de mudança, de estudo, é importante que você faça no dia certo, na hora certa, para que a pessoa possa. Deixa eu te dar uma palavra, não só.
Pois não, o senhor levantou a mão? Não. Então tá, agora é você. É que isso denota seriedade e compromisso. É o que a espiritualidade espera da gente, né? Por que a Semana Espírita começa às 8 horas? E vocês não olharam no relógio, mas vocês perceberam que eu olhei umas 20 vezes. 8 em ponto, começa a atividade. Né? Eu estou estourando um pouco, que era 9h05. Gente, mais algum questionamento livre? A pessoa que tem o hábito do Evangelho, mas por algum motivo ela está viajando naquele dia, ou vai ficar um pouco fora, há problema dela fazer em outro lugar, ou dela faltar? De maneira alguma. Aquele Evangelho? De maneira alguma. Assim, faltar o Evangelho é aquela da história, né? Vem todo mundo aqui na sexta-feira, na segunda-feira, na terça-feira para atividade. Ah, gente, hoje não tem o que eu trabalhar, eu vou viajar. É chato, olha, eu vou viajar, aviso espiritualidade, tá? Eu estou indo para o Caribe, tá? Pelo menos uma vez por mês. Não sei vocês, e ela que é pobre. Mas eu aviso a espiritualidade, eu estou indo para o Caribe, do dia tal ao dia tal. Na terça-feira eu vou fazer. Aí esse aviso provavelmente acontece no Evangelho no anterior, né? Da falta. Sim, porque de preferência, né? Uma semana antes você já sabe que você vai viajar, né? Eu pelo menos já deixo programado na minha agenda. Desculpa, gente, só a última pergunta por causa do nosso. Rápido. Pois não. Você viu que minha amiga chegou e fez o Evangelho comigo, sabendo que eu sou do centro, que eu sei da passe. Posso aplicar o passe depois do Evangelho? Não. A resposta categoricamente é: lugar de dar o passe de uma pessoa que está, no mínimo, caminhando e lúcida, centro espírita. A passe, a gente tem uma equipe de passe. Ah, minha mãe está internada no hospital. Poderia ir lá dar passe? Sim. Passe não se faz em casa. É que nem você chegar assim. A não ser que a pessoa esteja acamada. E normalmente a gente não faz sozinho. Passamos em 2, no mínimo 3. E não é a função do Evangelho no Lar. Não, exatamente. Obrigado, João. Não é a função do Evangelho no Lar. A função do Evangelho no Lar é criar este hábito, esta reunião familiar, para que ela seja uma célula. Já fluidifica a caixa d'água. Já fluidifica a caixa d'água. Gente. Até porque durante o Evangelho no Lar já é um tratação. Mas as pessoas confundem, né? Eles acham que porque a gente está, mas por quê? Não se nega uma prece. Não se nega uma prece não se nega. Entendeu? As pessoas confundem. Por que você não pode me dar? Mas aí que está a nossa função, é explicar o porquê não. Não é chegar que nem eu fiz da Cristina. Ela chegou e quer fazer o Evangelho. Não, dá licença, não vou te explicar, vaza, da linha. Então assim, mas por quê? Foi o que a Giovana fez. O personagem da Giovana fez. Olha, vou te explicar. Você já fez? Não, nunca fiz. Fica tranquilo, não tem nada, ninguém vai. Então, não sei. Vou fazer uma prece rápida e tem sorteio de livros. Mais uma prece. Felizes, Mestre Jesus, por estarmos aqui nesta casa, nesse ambiente festivo, alegre, envoltos amigos queridos, familiares de nosso coração, da grande família espiritual. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso por permitir que esta casa esteja em pé, que a doutrina espírita é o seu alicerce, e o amor que dedica a cada um de nós é a argamassa que mantém cada tijolo unido. Cada um daqui está, seja ele encarnado ou desencarnado, recebe igualmente os eflúvios emanados por ti, enchendo os nossos corações de alegria, de felicidade, de alento e principalmente de esperança, porque a doutrina espírita esclarece e consola. Muito obrigado, que a nossa semana seja muito produtiva.